Há em Panóias, nos meus sítios, um grande santuário pagão que a sombra das carvalheiras cobre de melancolia. Formado por toscos altares cavados no granito, a credulidade dos nossos antepassados acalmava ali, sacrificando reses, a fúria dos deuses de então. No sopé de algumas dessas aras de sangue e de esperança, que visito ritualmente sempre que posso, vêem-se ainda inscrições votivas. Venha conosco à descoberta de Portugal. Clique em gosto, subscreva e deixe o seu comentário. O seu apoio e opinião são muito importantes para nós. Obrigado. O Santuário de Panóias situa-se no lugar de assento na União de Freguesias de Constantim e Val de Nogueiras, no concelho de Vila Real. Classificado como Monumento Nacional desde 1910, as Fragas de Panóias, como também eram conhecidas, implantam-se a uma altitude de 460 metros acima do nível do mar, numa região montanhosa caracterizada pelos afloramentos graníticos do início do Paleozoico. A área correspondente à região de Trás-os-Montes foi habitada continuamente desde o Paleolítico. Entre outros povos, aqui terão residido os lusitanos, até à conquista desta região pelos romanos, em 127 a.C., liderados pelo general Decimus Iunius Brutus, que mais tarde receberia a alcunha de Calaicus ou Galaicus. Contudo, a ocupação romana só se consolidaria após as guerras cantábricas de Augusto, entre 29 e 19 a.C., sendo a área de Panóias incorporada no convento dos Bracar-Augustanos e colocada sob o controlo do municipium de Aquae Flaviae, atual Chaves. Para além das fontes de águas termais, esta região geográfica era fulcral para a extração metalífera, sendo que as ricas minas de ouro de Trasminas e de Jales se situam a cerca de 20 km de Panóias. Já na Antiguidade Tardia, esta localidade surge listada com o seu nome latino Panónias no Parochiale Suevorum de 569 d.C., sendo sede de uma paróquia pertencente à Diocese Sueva de Braga. A origem do nome Panóias não é consensual, tendo sido sugeridas hipóteses como a derivação a partir de penas auri, penhascos de ouro, sendo que o nome original Panónias não é compatível com essa explicação. Fernando Russell Cortés sugeriu que o nome se deveria ao facto de ter sido a 7ª Legião Gemina Felix que ocupou esta região, conforme confirmado pelas inscrições existentes na Ponte Romana de Chaves, e que teriam sido estes a introduzir aqui os cultos orientais. Esta legião foi trasladada para terras ibéricas a partir da região da Panónia, no Danúbio, podendo os soldados ter aqui fixado esse nome como homenagem. Geza Alföldi, investigador húngaro que estudou este santuário, propôs a possibilidade de o topónimo Panóias ter evoluído a partir do termo indo-europeu pan, ou pen, que significaria água, mas a ausência de mananciais de relevo neste local torna essa hipótese pouco provável. O nome Panóias é ainda associado ao termo português arcaico panóias, derivado de pão, no sentido de cereal utilizado no processo de panificação, existindo na Galiza sob a forma de panoia. Este topónimo surge noutros locais do atual território português, nomeadamente numa antiga freguesia do concelho de Braga, na freguesia de Panóias de Cima, na Guarda, e também numa antiga freguesia do concelho de Ourique, no Alentejo.
Para além do santuário, aqui existiria uma área de habitação ou até uma localidade romana, conforme indiciado pelos vários vestígios aqui encontrados ao longo dos séculos e, não raro, reutilizados na construção de edifícios modernos. Entre estes, incluem-se fustes de colunas, hoje embutidos em muros, assim como estelas epigrafadas de diferentes dimensões e estados de conservação, sendo que duas delas apresentam inscrições mais longas. A primeira é dedicada a Flávio Albino pela piedosíssima esposa Maximina e a segunda representa uma dedicatória feita por Tauracútio, filho de Apolta, a Trites, filho de Mêmbedo, que ali estava enterrado. A relativa grandeza e importância deste lugar continuou até à época suevo-visigótica, sendo que os reis visigodos Sisebuto e Viterico cunharam moedas em Panoias. Os relatos falam ainda da existência de sepulturas antropomórficas nesta área, confirmando uma ocupação contínua que prosseguiu na Idade Média. Assim, Panoias e o seu santuário seriam um destino de peregrinação que fazia parte de um conjunto mais alargado e de grande importância durante a época romana, englobado no município da atual Chaves e situada na proximidade de um dos maiores e mais ricos centros de mineração aurífera da Península Ibérica. Este local despertou ao longo dos séculos grande interesse por parte dos populares, que não raro o associaram a lendas de moras encantadas e às habituais ideias de tesouros escondidos, mas também por parte de alguns dos primeiros investigadores do património arqueológico de Portugal. Após a fundação da Academia Real da História Portuguesa, em dezembro de 1720, por decreto de Dom João V, aquele organismo ordenou ao Senado da Câmara de Vila Real que fornecesse um relatório detalhado compilando informação sobre os locais de interesse histórico naquela região. Em 1721, o licenciado José Moutinho de Aguiar e os escrivães José Taveiro de Mesquita e António da Cunha enviaram à Academia um conjunto de documentos, compilados sob o título Relação de Vila Real e o seu termo, que incluía descrições e desenhos do Santuário de Panoias. Um pedido similar foi enviado pela Academia a vários párocos de localidades espalhadas por todo o país, sendo que em 1722 António Rodrigues de Aguiar, padre da Igreja de São Pedro de Valnogueiras, em Panoias, remeteu um documento intitulado Relação da Freguesia de São Pedro de Valnogueiras, Concelho de Vila Real, Arcebispado de Braga, Primaz das Espanhas, no qual incluiu 20 páginas de texto e 8 desenhos que representavam os rochedos do Santuário de Panoias. Mais tarde, em 1732, Jerónimo Contador de Argote, membro fundador da Academia Real da História Portuguesa, leu ambos os relatórios e publicou excertos destes descrevendo os penedos talhados e inscritos. No primeiro volume das Memórias para a História Eclesiástica do Arcebispado de Braga, Primaz das Espanhas, Argote, que nunca visitou Panoias pessoalmente, fez acompanhar o texto de 11 ilustrações, da autoria de Gabriel François-Louis de Brie, sendo que este último se baseou nos desenhos anteriormente incluídos nos relatórios e lhes adicionou várias alterações de gosto neoclassicista que os tornaram menos fidedignos. As descrições e desenhos constantes nestas três obras nem sempre são coincidentes e sugerem a existência de elementos do santuário que se perderam com a passagem do tempo, fruto de destruições e vandalizações. Assim, é importante tentar situá-las face à realidade presente do santuário para compreendermos a que correspondem, quais são mais verdadeiras e o que se terá efetivamente perdido em relação ao reportado no início do século XVIII.
A fraga mais notável de todo o conjunto, representando a imagem mais icónica deste santuário, ainda se preserva conforme foi descrita há quase 300 anos, com exceção de uma grande cartela consistindo numa superfície aplanada para eventual utilização como suporte de uma inscrição ali talhada que se situaria na sua escarpa oriental. 9 degraus escavados do lado norte do Penedo permitem a subida até o seu topo, onde surgem 5 grandes pias retangulares nele talhadas, assim como um pequeno quadrado de 40 por 40 centímetros de lado à esquerda de quem sobe. Sobre esta depressão mais pequena, o reitor António Rodrigues de Aguiar sugere poder tratar-se do assento de 2,5 palmos para alguma pedra que ali estivesse empinada, ideia que teve eco na atualidade ao ser considerada por alguns investigadores como o encaixe de uma ara. Em todas as ilustrações surge também representado o rebaixamento escalonado de forma quadrada que delimita duas das banheiras, assim como a pia assimétrica que o atravessa na diagonal, no fundo da qual, nestas 3 representações, surge uma pequena pia retangular. Também aqui, sobre este segmento, o reitor aventa a possibilidade de se tratar das fundações de uma parede que envolveria o perímetro das duas maiores pias, uma hipótese que também é defendida por alguns autores atuais. Também é Rodrigues de Aguiar que fornece uma explicação para a destruição da cartela, descrita como tendo 10 palmos de comprimento por 4 de largura, que teria ocorrido pela ação de um explosivo na tentativa de chegar a um suposto tesouro que ali existiria. O reitor sugere que a superfície teria sido aplanada, mas que nunca teria chegado a ser preenchida com qualquer inscrição, sendo também possível, segundo Rodríguez Colmenero, que a inscrição, em vez de detalhada em relevo, como as outras aqui existentes, pudesse ter sido pintada sobre a pedra. Todos os autores concordam que esta rocha está orientada em direção ao sul relativamente à anteriormente analisada. Os redatores da Câmara e Argote indicam erroneamente que é de mármore, sendo que a descrevem como se encontrando rente ao chão, apesar de nas ilustrações aparecer como um rochedo saliente. Todas as descrições mencionam que o retângulo escavado na rocha terá tido uma tampa provida de dobradiças ou algo semelhante. Este rochedo encontra-se preservado até hoje. Novamente, todos concordam na orientação mais para sul e na distância, situando-se a 12 varas da segunda rocha. Coincidem também todas, na sua maioria, em indicar a existência de um nicho de ídolo protegido por barrotes de ferro na entrada existente no cimo das escadas. Os redatores da Câmara apresentam na sua ilustração duas cartelas sem inscrições dispostas uma de cada lado da escadaria. Já Rodrigues de Aguiar assinala apenas uma junto aos degraus, mas assinala outra situada mais à esquerda. Nesta rocha, que ainda pode ser vista na atualidade, existiria uma edícula, pequeno templo edificado sobre a área retangular e aplanada, contendo no seu interior cavidades para guardar objetos sagrados. Não restou qualquer vestígio de elementos arquitetónicos do edifício que foram certamente reaproveitados ao longo dos séculos como materiais de construção. Rodrigues de Aguiar considera o conjunto de duas fragas descritas pelos redatores da Câmara e por Argote como sendo um só, apresentando um deles uma cavidade quadrada oblíqua e o outro apresentava uma pequena escada e uma brecha aberta na secção lateral que ficou inacabada. Esta fraga terá sido obliterada para a construção de edifícios modernos, restando somente a estranha cavidade de perfil oblíquo que poderá corresponder a uma tentativa de iniciar a construção de um túnel, entretanto abandonada. O
O relato dos informadores da Câmara de Vila Real e, consequentemente, o de Argote situa esta fraga a 4 varas para nascente da anterior, confundindo totalmente a sua localização. Por outro lado, Rodrigues de Aguiar posiciona a 16 varas de distância dessa rocha, presumindo-se que para sul, já que a sua descrição desenvolve-se nesse sentido, correspondendo a uma estrutura semelhante que ainda hoje pode ser observada no santuário. Ambas as versões são coincidentes na descrição do conjunto, sendo que o reitor detalha que aquele lugar tinha sido reformulado como eira de centeio e milho, função que desempenhava desde há já vários anos. As pias, que tinham sido enchidas com cimento, foram totalmente limpas na atualidade para revelar o seu aspecto original. Este rochedo encontra-se parcialmente preservado, correspondendo ao local de implantação da maior de todas as edículas do complexo, situando-se junto do setor onde se encontram também todas as inscrições epigráficas que sobreviveram até hoje. Aquilo que os redatores da Câmara, que serviram de base para o texto e ilustrações de Argote, reportam como sendo 3 segmentos desconexos entre si, orientados para nascente, o reitor de Valnogueiras interrelaciona numa só ilustração e descrição. O mesmo indica que esta fraga, que designa como E1, se situa a uma distância de 1,5 vara da D1 e é acessível através de uma escadinha lavrada na pedra com 3 degraus, tendo na parte nascente um letreiro que, por corcomido do tempo, não se percebem mais quais as letras que nele se vêem. Noutra inscrição, Rodrigues de Aguiar indica que as cavidades, que ele designa por arcas, se chamariam lagos eternos e que quem os fez foi Gaio e Caio e Calpurnio Rufino. Menciona as urnas redondas e a existência de um letreiro meio grego e meio latino que não se percebe bem. Na sua descrição, o reitor de Valnogueiras indica que no direito da urna redonda número 8, por baixo do letreiro grego da fraga E1, dizem muitas pessoas que hoje são vivas e lhe lembram que por baixo da dita fraga havia uma furna, cujo boqueirão estava no direito do dito letreiro grego, ou alguma coisa mais para baixo, para a parte do letreiro 11º, para a parte do sul, o qual boqueirão taparam os lavradores para cultivar a terra contígua à dita fraga, a qual furna havia por baixo das ditas fragas e que não sabem onde findava, porém que debaixo da fraga dos pés, para o nascente, se via outra abertura, que mostrava corresponder à entrada de cima, e da entrada até esta abertura continua a fraga em distância de mais de 32 varas de poente para o nascente, onde acaba em altura. Duas das partes descritas por Argote continuam a existir, sendo que a secção H, voltada a sudeste, foi destruída e causou o desaparecimento de uma das cartelas epigrafadas que, não fosse pelas transcrições registadas nestes relatos históricos, teria sido perdida para sempre. Este rochedo, hoje desaparecido, ficaria na zona do átrio de entrada do atual centro de recepção dos visitantes do Santuário de Panoias. As descrições referem a existência de 3 marcas de pés insculturados, os chamados pediformes, situados junto de uma cavidade quadrada que estava ligada a um canal escavado na rocha e que conduziria um líquido depositado na cavidade até à extremidade do rochedo, fazendo-o por ali escorrer. Seria aqui que o mencionado túnel, descrito pelos populares ao reitor de Valnogueiras, teria a sua saída. Esta fraga tinha ainda uma cavidade retangular de maiores dimensões. Também desaparecida na atualidade, com a exceção de alguns vestígios detectados por Rodríguez Colmenero, ambos os relatos conferem um destino utilitário a esta fraga, que se situa dentro da localidade de Val de Nogueiras e fora da área presentemente delimitada do santuário. Rodrigues de Aguiar apresentou muitas reticências sobre a sua utilidade, indicando que se situava a cerca de 500 passos, ou a tiro de mosqueta parte do sul, um monte onde se achava uma fraga que seria de lagar, sendo que não possuía tampos.
Envolvido mais de um século, o escritor britânico William Henry Giles Kingston viajou pelo norte de Portugal, tendo passado pelo Santuário de Panoias, deixando uma descrição dessa visita no segundo volume da sua obra Lusitanian Sketches of the Pen and Pencil, publicado em Londres no ano de 1845. À semelhança do que tinha sido descrito por visitantes precedentes, Kingston atesta a presença de colunas de mármore, capitéis e lajes espalhadas no local, sendo que a maioria destas já teriam sido levadas para Vila Real e para a igreja de São Pedro de Valnogueiras, onde foram reutilizadas como materiais de construção. No seu livro, o autor inglês descreve os seguintes eventos. Subindo outra colina, tentámos chegar ao local da antiga cidade de Panoias que estávamos ansiosos por visitar. Descobrimos agora que o nosso arrieiro não conhecia o caminho e estávamos a vaguear pelas colinas selvagens sem rasto, quase em desespero, quando encontramos um camponês, vestido com um manto de palha, sapatos de madeira e uma enxada ao ombro, que se comprometeu civilizadamente, sem esperar recompensa, a conduzir-nos até lá. Foi uma sorte termos encontrado um guia tão bom, pois poderíamos ter passado perto do local sem o ver. Depois de termos atravessado um ribeiro e subido ao cume de um monte escarpado, encontrámo-nos diante de uma rocha alta e arredondada, com degraus cortados num dos lados. Ali, senhor, está Panoias, disse o nosso guia, e, muito satisfeito com uma pequena peça de prata, retirou-se. Desmontando das nossas mulas, subimos pelos degraus até ao topo da rocha. À sua volta foram esculpidos degraus pouco profundos. No centro, um altar oblongo com um espaço para os sacerdotes oficiantes se colocarem de pé e de cada lado do altar duas cavidades semelhantes a túmulos, com bordos como se tivessem sido tapadas, sem dúvida para receberem os corpos das vítimas. As rochas são de granito duro e o tempo quase não arredondou os bordos destes tanques ou túmulos. Desde logo afirmamos que este altar era originário dos cartagineses, que se diz terem povoado Portugal e que era utilizado para o sacrifício de vítimas humanas. Nesta rocha não encontramos qualquer inscrição. Observámos várias casas de campo perto do local e uma mulher que saiu de uma delas, civilizadamente, para nos mostrar onde se encontravam as inscrições, garantiu-nos que eram do tempo dos mouros, apontando duas marcas de pés na rocha, feitas respectivamente por um homem e uma mulher desse antigo povo, supostos magos. Os vulgares atribuem invariavelmente todos os vestígios de épocas passadas ao tempo dos mouros. Enquanto prosseguíamos as nossas pesquisas, surgiu o padre da aldeia, que se ofereceu educadamente para nos conduzir a outros locais dignos de serem vistos. Levou-nos primeiro a um túmulo num jardim talhado na rocha maciça, com lugares formados para conter a cabeça e os ombros. Deve ter sido feito para uma mulher ou para um homem muito pequeno. O nosso reverendo guia disse-nos que quando aberto estava cheio de uma substância branca que parecia mármore, mas que era muito macia e brilhava ao sol. Foram descobertos numerosos outros túmulos, alguns com esqueletos que naturalmente se desfizeram ao serem expostos ao ar. As moedas são constantemente descobertas e o padre ofereceu-me uma que tinha encontrado recentemente, com um gladiador de um lado e a cabeça de um imperador do outro, mas a inscrição era ilegível. Também se encontram frequentemente colunas, capitéis e placas de mármore, mas a maior parte das ruínas da cidade foram levadas para construir as muralhas de Vila Real. A última torre foi destruída há pouco tempo para construir um campanário para a igreja, e o padre tinha colocado um capitel coríntio num dos lados do topo e um pedaço da substância brilhante encontrada no túmulo no outro. Ao longo do século XIX, este local receberia mais visitantes notáveis, nomeadamente Alexandre Herculano e Gabriel Pereira, num século que culminaria com a importante visita em 1888 por parte de José Leite de Vasconcelos, pioneiro da arqueologia em Portugal e mais tarde fundador do Museu Nacional de Arqueologia. Este investigador dedicou vários textos da revista O Arqueólogo Português, por ele fundada, a Panoias, assim como múltiplas páginas ao longo dos 3 volumes da sua obra seminal Religiões da Lusitânia. Apesar de classificado como Monumento Nacional desde 1910, o local foi alvo de limpeza apenas em 1942, sendo feito um levantamento topográfico em 1951. A partir dessa altura, o local passou a ser merecedor de mais atenção por parte dos investigadores nacionais e estrangeiros.
Em 1993, os terrenos foram adquiridos pelo Estado, sendo vedados em 1995 e libertados da presença de alguns edifícios modernos. Já em 2004, seria aberta a bilheteira, livraria e um pequeno auditório, tornando o local visitável. Contudo, até ao momento, nenhuma escavação arqueológica recorrendo a metodologias atuais foi alguma vez aqui realizada. O Santuário de Panoias possuía um total de 5 cartelas com inscrições epigráficas, das quais 4 sobreviveram até à atualidade. A inscrição, entretanto desaparecida, ficou, felizmente, registada nos relatórios do século XVIII que foram enviados à Academia Real da História Portuguesa. Todas as inscrições estão concentradas no mesmo rochedo, localizado na zona setentrional do complexo, sendo 4 delas totalmente em latim e uma contendo texto em grego e latim. Desde o século XVIII foram avançadas várias possibilidades de leitura destas inscrições, todas elas apresentando danos causados pela erosão, espelhando diferenças interpretativas que se ajustavam à leitura que cada investigador fazia deste espaço. O momento-chave para este processo ocorreu em 2014 com a publicação dos resultados da aplicação de uma técnica inovadora de recolha e filtragem de dados tridimensionais, designado por modelo de resíduo morfológico, que permitiu recuperar a totalidade da informação constante nas 4 cartelas sobreviventes. Esta investigação, conduzida por Maria João Santos, Hugo Pires e Orlando Sousa, revelou dados anteriormente desconhecidos que vieram a alterar o conhecimento disponível sobre o conteúdo textual das inscrições epigráficas. A primeira inscrição faz referência ao dedicante, chamado Gaius C. Calpurnius Rufinus, que surge identificado com o título de Vir Claríssimos, Homem Ilustre, designação associada aos membros da Ordem Senatorial. Menciona a oferta do lago, que aqui se refere à pia ou cavidade adjacente escavada na rocha, e do Aedes, templo ou edícula, que ali tinha sido construída ao lado. A segunda inscrição, que está redigida em grego e latim, situa-se junto de uma cavidade circular e, novamente, indica o nome do oferente Gaius C. Calpurnius Rufinus, assim como o seu título, contendo uma dedicatória ao deus Serapis, de origem egípcia, à deusa Coré, designação grega pela qual também era conhecida a deusa Perséfone, Proserpina na mitologia romana, e aos mistérios. A terceira cartela apresenta uma inscrição mais longa em latim, com o mesmo oferente das anteriores, que dedica aos deuses e às deusas o lago, cavidade retangular adjacente, indicando que no mesmo era feita a cremação das vítimas sacrificiais como cumprimento de um voto. Indica ainda que o templo, situado nas proximidades, era dedicado a todas as divindades, incluindo as dos Lapithae. A inscrição seguinte, localizada na perpendicular das 3 precedentes, é mais uma vez oferecida por Gaius C. Calpurnius Rufinus, dedicando a cavidade retangular contígua e o templo a Serapis e a Isis, deusa de origem egípcia, assim como a todos os restantes deuses e deusas. A quinta inscrição, hoje desaparecida, chegou-nos através dos relatos elaborados pelos redatores da Câmara de Vila Real e pelo reitor de Valnogueiras no primeiro quartel do século XVIII. Nela era feita uma dedicatória das vítimas abatidas e imoladas aos deuses, explicando parte do processo sacrificial, envolvendo cremação das entranhas nas cavidades quadradas e derramamento do sangue nas pias adjacentes.
Deste conjunto epigráfico sobressaem alguns elementos que nos ajudam a compreender a utilização que era feita deste espaço, mas emergem, igualmente, diversas dúvidas. Quem ou o que eram os Lapithae e as suas divindades mencionadas na terceira cartela? Quem era Gaius Calpurnius Rufinus, que aparece como figura central em 4 das inscrições? Porque será que no extremo ocidental do Império Romano se realizavam cultos a divindades orientais como Serapis e Ísis ou à grega Coré? A origem do Santuário de Panoias é inegavelmente anterior à romanização, facto confirmado pelas marcas existentes em alguns dos rochedos que apontam para crenças e rituais ancestrais. A sacralização da paisagem, seja de montes e serras ou de penedos e rochedos, é um fenómeno bem conhecido na história das religiões. Os povos que habitavam na região do atual distrito de Vila Real prestavam adoração à Serra do Marão, tal como confirmado através de uma inscrição epigráfica, já de época romana, em que se registava um voto a Reva Marândico, sendo Reva uma divindade indígena que surge associada noutras inscrições à Serra do Larouco, mais a norte. Pouco sabemos sobre os rituais desses povos ou sequer o significado dos sinais que deixaram. As covinhas escavadas na grande rocha de Panoias, às quais foram acrescentados pequenos canais, poderiam servir para conter líquidos, mas quais? Sangue de vítimas sacrificiais? Água com algum significado sagrado, como a da chuva, por exemplo? O fenómeno das covinhas, ou fossetes, que remonta ao Neolítico e prosseguiu durante a Idade dos Metais, surge frequentemente associado a locais sagrados e a locais onde existem gravuras rupestres. Podem surgir isoladas, agrupadas e até interligadas através de pequenos canais ou sulcos escavados na rocha. As covinhas surgem também representadas em pequenas pedras, talvez peças móveis, utilizadas como ofrenda funerária ou como amuleto para transporte individual. Existem dezenas de teorias sobre o seu significado e utilidade, sendo certo que a sua associação a lugares de culto é indicativa da sua importância religiosa. Outra manifestação escultórica são os podomorfos, conhecidos popularmente como pegadinhas, que também surgem no Santuário de Panoias, à semelhança de múltiplos outros locais de culto e de arte rupestre espalhados pelo país. Mais uma vez, o seu significado é desconhecido. Neste local pode ainda observar-se um aparente serpentiforme, motivo que se pode encontrar em diversos sítios pré-históricos, assim como uma gravura rupestre a que Rodríguez Colmenero chamou de ramiforme, ambas formas deliberadamente talhadas na rocha e que integrariam o espaço sagrado do santuário pré-romano. Durante a Idade do Bronze, em Trás-os-Montes, surgem também pequenas pedras talhadas no que parece ser uma representação solar ou estelar, encontradas em contextos rituais e funerários, como em dólmenes. Outra forma que surge representada em esculturas na pedra é o tricele, uma suástica de 3 braços que é frequentemente associada na cultura popular aos celtas, mas cuja origem é muito anterior, encontrando-se em todo o Mediterrâneo, na Índia e por todo o continente europeu. O seu uso estendeu-se durante milénios, persistindo até à Idade Média. A interpretação do seu significado é diversa, sendo lida por alguns como um símbolo solar e por outros como uma representação dos ciclos da vida, nascimento, morte e renascimento. A terceira inscrição de Panoias contém a passagem Numina Lapithaerum, que tem gerado alguma controvérsia na sua interpretação. O investigador Amilcar Guerra sugeriu que o termo derivaria do latim lapis, pedra ou rocha, designando assim divindades ligadas à natureza rochosa do local. Outras leituras consideram que designa divindades locais, as Lapithae, que poderiam estar ligadas à água, como ninfas, sendo também aventada a possibilidade de se tratar de um nome de uma população indígena, os Lapithaeas, que aqui viveriam e cujas divindades foram invocadas por Calpurnio Rufino na inscrição que mandou criar, como forma de integrar os cultos locais no Santuário de Panoias.
Relativamente a Gaius Calpurnius Rufinus, o historiador húngaro Géza Alfoldi sugeriu a possibilidade desta figura ter provindo da Ásia Menor, mais precisamente de Perga, na região da Panfília, na atual Turquia, área onde existem evidências do nome Calpurnio Rufino, e por causa da inscrição grega onde a devoção a Serapis surge numa observância clara dos arquétipos alexandrinos. Já o arqueólogo António Rodríguez Colmenero interpreta o seu nome como Gaius C. Calpurnius Rufinus, Caio Calpurnio Rufino, sendo que o C, que surge entre Gaius e Calpurnius, é por ele lido como possivelmente significando Cai Filius, ou seja, filho de Caio. Quanto às siglas VC, são interpretadas consensualmente como Vir Clarissimus, indicando que se trataria de uma personalidade procedente da Ordo Senatorialis. Esta designação cria alguns problemas quanto à explicação para a presença de tal figura em Panóias, já que deveria estar relacionado com a exploração metalífera nesta região, o que o tornaria num membro da chamada classe equestre, posição social demasiado elevada. Assim, foi sugerida a possibilidade de Calpurnio Rufino se tratar de um legatus iuridicus, funcionário do governo provincial, de um censitor da ordem senatorial, enviado em missão extraordinária para ordenar a província, ou, por último, um legatus augusti propretor da província, em viagem de inspeção e de devoção por Panóias, não carecendo de predecessores. Colmenero defende esta última hipótese, sendo que este homem ilustre estaria imbuído da nova fé nas divindades orientais, convertendo-se num apóstolo dessas doutrinas, fundindo-as em Panóias com as crenças locais pré-existentes. O culto de Serapis foi formalmente fundado entre os reinados de Ptolomeu I Sóter e Ptolomeu II Filadelfo entre 306 e 282 a.C., que o introduziram como divindade tutelar da cidade de Alexandria, então capital do Egito durante a chamada dinastia ptolomaica. Esta devoção tornou-se num importante instrumento político e religioso para congregar a população egípcia e grega na veneração de uma divindade sincrética que agregava características de ambas as tradições culturais e religiosas. A lenda relativa à origem da divindade Serapis, que surge plasmada no tratado Isis e Osíris do historiador e filósofo grego Plutarco, destaca a associação feita entre o deus Plutão dos gregos, correspondente mais tarde ao Hades dos romanos, ao nome Serapis dado pelos egípcios. Outras narrativas procuraram associar a origem do culto de Serapis a Alexandre o Grande, provavelmente como forma de legitimação da sua importância, associando-o à figura do notável conquistador e fundador da cidade de Alexandria. Contudo, a origem de Serapis será quase de certeza egípcia. Desde 3000 a.C. que o culto do touro Apis, Hap em egípcio, termo ligado ao movimento das cheias do Nilo, que tinha Mênfis como principal ponto focal, possuía grande importância, sendo uma representação da força viril do faraó reinante e constituindo o poder divino do deus Ptah que presidia sobre aquela cidade egípcia. As fontes historiográficas referem que o próprio Alexandre teria feito um sacrifício diante do touro Apis como forma de sublinhar o seu respeito pelas tradições locais. O touro divino era utilizado em cerimónias reais, nomeadamente na coroação e no Hebsed, celebração do reinado do faraó, realizando uma corrida ritual juntamente com o líder máximo do Antigo Egito. Após a morte de cada touro, era decretado um luto que durava 70 dias, período em que o animal sagrado era mumificado, recorrendo a monumentais mesas de embalsamamento, talhadas em alabastro especialmente para este propósito. Eram depois levados numa barca até Saqqarah, onde eram sepultados no Serapeum, ou morada de Apis, dentro de enormes sarcófagos, sendo este um local de importância fulcral para a religião egípcia. Este processo levava à identificação do touro Apis com Osíris, deus dos mortos, passando a ser designado como Osir-Hap, Apis defunto, o que gerou, mais tarde, a designação helenizada Serapis. Aqui, Osíris não designaria o próprio deus egípcio Osíris, mas seria utilizado como um título associado ao processo de morte do touro sagrado, seguido da sua mumificação e regeneração, constituindo um mistério profundo que marcava o triunfo sobre a morte e apontava o rumo a seguir para alcançar a imortalidade.
Assim, o touro Apis permanece como um elemento essencial da iconografia de Serapis, salientando os seus poderes ctónicos e o mistério da sua regeneração no mundo inferior. Contudo, esta divindade agrega em si mais características herdadas de outras divindades, como o próprio Ptah, deus supremo de Mênfis e soberano da criação. Este deus era representado com uma barba larga e retangular, símbolo de soberania replicado exclusivamente pelos faraós. Tratava-se de um deus ctónico, do mundo inferior, presidindo à fertilidade da terra e o crescimento da vegetação, mas também às riquezas da terra, incluindo as reservas auríferas, abrangendo não só a extração destes materiais, como a sua transformação em objetos. Lembre-se a proximidade de Panóias em relação a importantes complexos mineiros. Era ainda o Deus Supremo, precursor da própria criação, que concebeu o mundo e que ligava o céu e a terra. Serapis incorpora ainda características trazidas do culto de Osíris, que se implantou no Egito Antigo em todas as principais necrópoles, fosse isoladamente ou na forma de divindades compósitas que agregavam as características de dois ou mais deuses. Osíris simbolizava a ressurreição proporcionada aos justos no além. Assim, o sincretismo entre diferentes cultos e múltiplas divindades era algo que já existia no Antigo Egito e que se manteve vivo durante o período ptolomaico, pelo que a emergência de uma divindade como Serapis não constituiu uma novidade. Outro culto que estava solidamente implantado na época greco-romana era o de Ísis, sendo com ela identificadas as vacas que em Mênfis davam à luz o touro Apis, sendo também elas alvo de um culto e de um enterramento especial, neste caso no Iseum, instalado num local nas proximidades do Serapeum de Saqqarah. Adicionalmente, também Horus, filho divino de Ísis e Osíris, foi integrado na tríade alexandrina de Serapis sob a designação de Harpócrates, termo derivado do Horpakhered egípcio, que significa Horus criança, simbolizando o faraó reinante e o coração vivo do Deus Supremo. Já Coré, nome pelo qual também era designada Perséfone na mitologia grega e correspondente à Proserpina romana, era uma deusa, filha de Zeus e de Deméter. Tornou-se na rainha do submundo após ser raptada pelo seu tio Hades, deus do mundo inferior e dos mortos. Socorrida por Hermes, acabaria por viver nas estações quentes no Olimpo, regressando ao submundo na outra metade do ano. Esta existência entre dois mundos levou à sua associação a rituais funerários, mas também às estações do ano, às flores e frutos, que emergem na primavera, tal como Coré regressando à luz celestial do Olimpo. Este mito esteve na origem dos chamados Mistérios de Eleusis, um conjunto de ritos de iniciação que se celebravam inicialmente na localidade de Eleusis, próxima de Atenas, na Grécia. Desconhece-se quando esta tradição começou, mas ganhou prestígio no período helenístico e romano. Este culto mistérico, por vezes designado apenas como mistérios, assim aparece designado na segunda inscrição em Panóias, envolvia uma fase inicial designada como mistérios menores, na qual ocorria uma qualificação dos participantes para a iniciação através do sacrifício de leitões para Deméter e Perséfone, sendo que depois se purificavam ritualmente no rio Ilisos. No final deste processo, os participantes eram considerados mistai, iniciados menores, podendo testemunhar os mistérios maiores. Nessa fase, com a duração de 10 dias, eram realizados sacrifícios preliminares, sendo que um grupo de efebos transportava os objetos sagrados da iniciação acompanhados por uma procissão. Os mistai entravam depois no recinto após lavarem as mãos em água lustral. Parte do ritual implicava uma caminhada dos participantes até ao porto de Atenas, onde se purificavam na água do mar e limpavam leitões. Após o seu retorno à cidade, os animais eram sacrificados. Duas sacerdotisas lideravam depois uma procissão que envolvia celebrações e danças que terminava na cidade de Eleusis. Os mistai carregavam archotes no seu caminho até lá.
Posteriormente, os participantes juntavam-se no edifício, o chamado telestério, num ritual que envolvia a ingestão de uma bebida, a ciciona, que teria, segundo vários especialistas, efeitos psicoativos, provavelmente através da inclusão de cevada infectada com claviceps. Este fungo contém ergotamina, um alcaloide que estaria na base das experiências intensas vividas pelos iniciados dos mistérios de Eleusis. Dentro do telestério, os Mistai passavam pela iniciação maior, que era composta pela Dromena, coisas feitas, que incluiria uma dramatização do mito de Deméter e Perséfone, pela Deicnomena, coisas mostradas, que consistiria na exposição de objetos sagrados aos participantes, e a Legomena, coisas ditas, um conjunto de comentários que acompanhavam os objetos mostrados. O cerimonial incluía ainda um sacrifício de touros, cuja carne era distribuída pelos participantes, a oferta de libações aos mortos e o esvaziamento ritual de 2 vasos em direção a este e oeste. A difusão do culto de Serapis ocorreu a partir de Alexandria, solidificando-se como divindade aglutinadora dos egípcios com os gregos, espalhando-se depois pelo Mediterrâneo por via do quetonismo que herdou de Osíris, assim como dos mistérios que lhe estavam associados. Esta divindade foi progressivamente sendo associada com outras, tais como Dionísio, Hades e Esculápio, assim como com Hélio, o deus Sol, e até com Zeus, divindade máxima do panteão grego. Também a deusa Ísis, cujo culto se estendeu desde o Egito Antigo, passando pela Grécia Antiga e pela Roma Antiga, surge pela via da identificação de Osíris com Serapis como esposa deste último, estando os seus cultos frequentemente associados, tal como acontecia em Panoias. A expansão do culto de Serapis fez-se por via de mercadores, marinheiros e soldados do mundo grego, sendo depois transmitida aos romanos após a ocupação por parte destes dos antigos territórios helénicos, nomeadamente a Grécia e as suas ilhas, assim como toda a Ásia Menor e a Sicília. Este processo foi claramente fruto do contexto proporcionado pelas dinâmicas próprias do mundo romano, em que as legiões militares eram compostas por elementos provenientes de todo o universo mediterrâneo, associadas à circulação dos comerciantes e dos funcionários estatais, através da impressionante rede de estradas, assim como por via fluvial e marítima, promovendo a disseminação de crenças e tradições culturais através de uma vasta área geográfica. Na Península Ibérica existem evidências claras da presença de cultos orientais durante o período da ocupação romana, surgindo adorações a Serapis e Ísis conjuntamente, por vezes associados a Coré, filha de Deméter, demonstrando a fusão entre o culto às divindades egípcias e às divindades de Eleusis. Em Bracar Augusta, Braga, é conhecida uma inscrição dedicada a Ísis, posteriormente incorporada na parede exterior da sé da cidade. Em Aquae Flaviae, Chaves, conhecem-se um altar a Ísis e outro a Cibele. Na região existem também possíveis topónimos que poderão revelar uma herança ligada a estas divindades, nomeadamente na aldeia de Isei, possível derivação de Iseum, e Serapicus, nome que aparece em vários lugares e aldeias da região e que pode estar ligado ao adjetivo latino Serapicus. As inscrições do Santuário de Panoias, que referem à introdução do culto de Serapis na região por Calpurnio Rufino, datam do período entre o final do século II e o início do século III d.C., altura em que o imperador Septímio Severo reinava, ele que era um fervoroso adepto do culto de Serapis, tendo-se inclusive deslocado pessoalmente ao Egito para conhecer os locais sagrados associados a esta divindade e aproximado a sua representação física na iconografia oficial à imagem desse deus. A proximidade em relação ao importante complexo mineiro de 3 minas, no qual o processo de extração por ruína montium envolvia enormes quantidades de mão de obra escrava, exigia a presença de uma unidade militar que coordenava e policiava essa exploração. Esses militares seriam, muito possivelmente, parte interessada no estabelecimento e utilização do Santuário de Panoias.
O Santuário de Panoias é o maior e mais completo do seu género em toda a Península Ibérica, sendo um local arqueológico único à escala europeia. Contudo, existem outros santuários rupestres no atual território português que podem ajudar a enquadrar Panoias, tanto através de inscrições epigráficas, que oferecem pistas para as crenças e rituais dos povos que habitavam a região antes da ocupação romana e que foram depois romanizados, como através do tipo de estruturas talhadas na rocha e dos locais escolhidos para o fazer. Ao nível da epigrafia, um dos exemplos mais importantes em Portugal é a inscrição do Cabeço das Fráguas, no concelho da Guarda, que se encontra gravada num penedo a cerca de 1020 metros de altitude, voltado a nascente. A inscrição, datada do século II d.C., está escrita em caracteres latinos, mas numa língua paleo-hispânica designada como lusitana, fazendo possível menção a divindades locais, Trebopala, Trebaruna e a já anteriormente mencionada Reva, em nome das quais deveriam ser feitos sacrifícios de animais específicos como ofrenda. Outra inscrição de enorme relevância é a de Lamas de Moledo, gravada num penedo na freguesia de Moledo, no concelho de Castro Daire. Constitui uma das poucas evidências epigráficas da chamada língua lusitana e é uma das inscrições mais estudadas para a compreensão dos povos pré-romanos da Península Ibérica. Remontará ao século II ou I a.C., no período em que a Península Ibérica estava a ser romanizada. A inscrição está escrita de cima para baixo em caracteres latinos, mas a não utilização do latim e a menção de termos desconhecidos que podem identificar divindades, comunidades ou até lugares indicia uma fase de transição cultural e linguística entre os indígenas e os ocupantes romanos. No âmbito dos santuários rupestres existem vários exemplos relevantes na região norte de Portugal. No concelho de Miranda do Douro encontram-se alguns exemplos, incluindo o local sagrado de Santo Albino, onde se pode ver um conjunto de covinhas, uma pia com um assento e uma espécie de lagareta escavada no granito. Também no concelho de Miranda do Douro, na localidade de Ifanes, situa-se a Fraga da Rodela, local sagrado que remontará à Idade do Ferro e que se caracteriza por degraus escavados na rocha granítica, apresentando também um tanque retangular escavado dentro de outro retângulo maior. Na localidade de Garfe, no concelho de Póvoa de Lanhoso, situa-se um curioso santuário rupestre, também conhecido como Penedo das Pias, composto por um conjunto de 3 tanques escavados no topo de um afloramento rochoso, sendo 2 deles retangulares e o maior tendo a forma de um T. No terreno em redor existem outras estruturas escavadas nas rochas que poderão ser tanques ou sepulturas, indiciando a existência de um espaço sagrado mais amplo. É habitualmente colocado no âmbito galaico-romano, faltando uma investigação arqueológica do sítio para que se possam apurar mais informações sobre a sua origem e utilização. Mais a norte, na localidade de Vilar de Perdizes, encontra-se o altar de pena escrita, um afloramento granítico onde foram talhados 3 degraus que conduzem a um conjunto de 3 entalhos esculpidos na rocha, em forma de E, sobressaindo ao centro uma cavidade retangular. Deverá ter sido um local de culto das populações indígenas durante a Idade do Ferro, sendo depois romanizado, conforme confirmado pela inscrição existente numa das faces do altar, na qual a legião Sete-Gemina o consagra ao deus Laroco, associado à serra com o mesmo nome, companheiro de Júpiter. Nas proximidades foram encontradas, em 1969 e durante a abertura da Estrada 508, 2 aras romanas com inscrições epigráficas, uma dedicada ao deus Laroco e outra dedicada a Júpiter. Embutida numa parede da igreja de São Miguel de Vilar de Perdizes, escondida pelo subcoro e visível apenas através da abertura de um alçapão, existe uma estela em pedra que alguns consideram ser uma representação do deus Laroco. A figura masculina e viril segura num martelo com a mão direita, símbolo associado ao trovão, talvez daí a sua ligação nas inscrições a Júpiter, também é o deus romano do trovão, que remete para divindades do universo celta como Dagda ou Sucellus. Mas é em Valpaços, na localidade de Argerís, que se situa o santuário rupestre que apresenta semelhanças mais diretas com o de Panoias. Também conhecido popularmente como Pias dos Mouros, é constituído por 2 tanques retangulares dispostos no sentido nascente-poente, que foram escavados em paralelo num afloramento granítico rente ao solo.
O maior tem 2,5 metros de comprimento e o menor 2,2 metros, possuindo larguras e profundidades similares. No mesmo rochedo foram esculpidos 2 conjuntos escalonados paralelos, no sentido norte-sul, que alguns interpretam como degraus de acesso ou de circulação no recinto, mas que outros leem como encaixes para apoio de silhares de uma edícula ou pequeno templo que em época romana ali teria sido edificado para delimitar o espaço sagrado. Na secção plana do lado esquerdo da cavidade maior foi identificada a existência de uma inscrição em letras latinas com os caracteres APA-DAV. Adicionalmente, no lado esquerdo da cavidade menor surgem também caracteres inscritos, mas a interpretação do significado de ambas é impossível sem investigações mais aprofundadas. Todos os dados disponíveis, em conjunto, apontam no sentido de este santuário ter sido utilizado e modificado durante a ocupação romana, sendo também possível que corresponda à atualização de um espaço que já era sagrado para as populações indígenas. Em vários penedos existentes nas proximidades do Rochedo dos Tanques e degraus, podem ver-se múltiplas cavidades arredondadas que poderão ser fruto da erosão, mas que em alguns casos apresentam sinais de terem sido, pelo menos, afeiçoadas para reforçar a sua forma circular ou oval. Quaisquer conclusões sobre a origem, fases de construção e utilização do Santuário Rupestre de Ergeris só poderão ser obtidas após uma exploração arqueológica completa deste importante sítio, algo que, também aqui à semelhança de outros que identificamos anteriormente, nunca ocorreu. Conjugando a informação que possuímos sobre Panoias e as suas inscrições epigráficas com os dados fornecidos por locais, como os que vimos agora, permite-nos retirar algumas conclusões relevantes para uma tentativa de compreensão destes espaços rituais, de quem os usava e como eram usados. As inscrições, como a do Cabeço das Fráguas, confirmam a realização de sacrifícios de animais aos deuses, existindo instruções específicas para tal. A emulação de animais, como o porco, a ovelha e o touro, fazia igualmente parte dos rituais dos romanos, o chamado Suove Taurilia, cujo nome resulta da aglutinação dos termos latinos para os animais envolvidos. Neste aspecto ritual, as crenças dos povos locais sobrepunham-se com as dos ocupantes romanos, talvez por todos terem uma origem indo-europeia comum, o que facilitou a criação de sincretismos religiosos e de espaços cultuais comuns. Nestes santuários rupestres, que têm em Panoias o seu mais potente exemplo, é impossível não detectar a importância da sacralização dos elementos naturais e paisagísticos por parte dos povos indígenas, o que está expresso tanto na utilização das penedias e rochedos como espaço sagrado e cultual, como na adoração de divindades ligadas a montanhas, como o Marão ou o Laroco, por exemplo. Esse animismo, que consiste essencialmente na atribuição a objetos inanimados, como montes, árvores ou rios, de uma essência espiritual, de um poder sobrenatural e religioso, foi algo que os romanos não só permitiram, mas abraçaram na sua campanha de integração das províncias conquistadas. Isso verificou-se tanto através da integração das divindades locais nos seus espaços rituais, conjuntamente com os seus próprios deuses, como na associação de divindades importadas do Oriente Mediterrâneo, como é o caso de Serapis ou Ísis, a características dessas divindades regionais, sendo todos eles incluídos como destinatários dos sacrifícios, fossem eles cruentos ou incruentos. Muitos destes cultos persistiram durante séculos, bem depois da queda do Império Romano do Ocidente, conforme confirmado, por exemplo, por São Martinho de Dume, que no seu De Correctione Rusticorum, do século VI, critica os sacrifícios nos altos montes e nos bosques frondosos, bem como a construção de altares aos deuses, onde lhes sacrificavam sangue não só de animais como até de homens, na crença de que presidiam aos rios, às fontes ou às florestas. Este bispo suevo e promotor da cristianização indica ainda que no seu tempo se acendiam velas junto de penedos de árvores de fontes e nas encruzilhadas dos caminhos.
Muitas destas crenças mantiveram-se vivas até hoje, sendo que o catolicismo acabou por sobrepor-se a algumas delas, ao integrar elementos da religião popular no seu cânon, associando, por exemplo, santos a propriedades específicas de divindades mais antigas, ou edificando templos cristãos sobre ou nas proximidades de locais de culto pagãos. Como podemos compreender então o Santuário de Panoias à luz de toda esta contextualização, conjugando o que sabemos sobre as culturas indígenas que habitaram este local, com as evidências das alterações implementadas durante a romanização, tanto ao nível do espaço como ao nível dos cultos. Ao longo dos últimos 300 anos foram sendo lançadas várias hipóteses interpretativas relativamente à utilização e significado deste espaço singular. Contador de Argote via as cavidades como altares individuais dedicados às divindades infernais. Mais tarde, Gabriel Pereira sugeriu que o espaço poderia ter uma função mista entre o religioso e o industrial, sendo algumas das cavidades destinadas à lavagem de minério. José Leite de Vasconcelos, através da interpretação das inscrições epigráficas, concluiu que Panoias se trataria de um serapeum, onde eram adoradas várias divindades, mas com serapis à cabeça, sendo aqui sacrificadas vítimas animais e celebrados mistérios de acordo com os ritos das religiões orientais. Posteriormente, Fernando Russell Cortés concorda na interpretação deste santuário como sendo um serapeum, aventando a possibilidade de as grandes banheiras na rocha setentrional servirem para banhos serápicos, similares aos que ocorriam nos santuários de Esculápio. O historiador romeno Scarlat Lambrino, que publicou um estudo sobre Panoias, concorda também com a ideia de se tratar de um serapeum, considerando que as cavidades e as cartelas epigrafadas a elas adjacentes estão relacionadas, celebrando-se ali os ritos descritos nas inscrições. Contudo, o primeiro investigador a avançar com uma teoria unificadora de todo o santuário no âmbito de um ritual mais alargado foi Geza Alfuldi, que discorda da ideia de Panoias se tratar de um serapeum. Segundo ele, os candidatos à iniciação, designados como Mistai, entrariam no recinto pelo lado sudoeste, avançando até à primeira inscrição, que já não existe atualmente. Ali, cada Mistes leria o texto e ficava informado sobre o que deveria fazer, neste caso a imolação e sacrifício da vítima. O percurso avançaria para a inscrição seguinte, voltada a norte, onde o Mistes ficava a saber que os deuses severos presidiam a este recinto e que a edícula situada atrás de si era o seu templo. O candidato subiria à plataforma através das escadas que ladeiam a inscrição, queimando as vísceras sobre as cavidades retangulares ou quadrata. De seguida, voltava atrás e fazia uma curva à esquerda, percorrendo o lado oeste do rochedo, onde existem mais 3 inscrições, correspondentes a outras tantas cavidades escavadas na rocha. Era aqui, na segunda inscrição escrita em grego e latim, que o Mistes era informado do nome de Serapis como altíssima divindade do santuário, sendo também mencionados os mistérios, nos quais se incluiria esta revelação, só disponível para os iniciados conhecedores da língua grega, separando-os assim dos indígenas. Na pia redonda anexa seria assada a carne da vítima sacrificial, sendo ali consumida pelos Mistai. A pia, junto da última inscrição, estaria cheia com água e seria usada para uma purificação simples. O ritual continuaria através da edícula meridional, seguindo depois para a secção central, onde existem mais cavidades retangulares, culminando depois no grande rochedo setentrional, onde o Mistes passaria por uma morte ritual, sepultamento e ressurreição,
terminando a sua iniciação alcançando uma nova e esplêndida visão no alto deste penedo. Já António Rodríguez Colmenero, concordando com Alföldi na sua recusa em considerar o Santuário de Panoias estritamente como um serapeum, interpreta o espaço e o percurso ritual nele realizado de forma totalmente diferente, incluindo na sua leitura novos elementos pré-romanos que ele próprio deslindou naquele espaço sagrado. Desta forma, Colmenero chama a atenção para as evidências de cultos indígenas neste local, nomeadamente os já mencionados podomorfos, o serpentiforme e o ramiforme, bem como as esculturas existentes no topo da grande rocha com os 9 degraus, consistindo em covinhas com pequenos canais ligando-as entre si. A menção aos Lapiteai numa das inscrições, que poderá designar o povo indígena que aqui se estabeleceu, e a posição geográfica de Panoias, inserido num ambiente natural com esplêndida vista sobre a Serra do Marão, que sabemos ser adorada por via de inscrições epigráficas como uma montanha sagrada, apontam para um estabelecimento ancestral de rituais religiosos neste recinto. Desconhecem-se, contudo, quais os pedidos que eram feitos a esta e outras divindades que seriam adoradas neste sítio, sendo provável que envolvessem oferendas para obter favores ligados à saúde, à fertilidade e à proteção contra outros perigos que pudessem ser conjurados. Depois do início da ocupação romana, o santuário terá passado por um período inicial de adaptação dos espaços cultuais às necessidades e exigências dos novos rituais ali incorporados, resultando na abertura de cavidades, tanques e degraus. Colmenero sugere que, neste período, Panoias poderia ter sido um local de culto ao ar livre, composto por pequenos santuários individuais. Num terceiro momento, ter-se-ia operado uma transição para a fase final, em que o santuário passaria a ser um espaço mais integrado, marcado por um percurso ritual entre os diversos rochedos e envolvendo novas estruturas ali erigidas, correspondendo à intervenção de Calpurnio Rufino e à implantação dos cultos mistéricos de origem oriental. Assim, tomando o grande rochedo setentrional de Panoias como referência, o santuário, segundo Colmenero, passou por 3 fases de evolução. A primeira fase, pré-romana, corresponderia à utilização das pequenas cavidades arredondadas existentes no topo do penedo, que ele sugere poderem ser de origem natural, sendo depois adaptadas ao culto através de pequenos canais que interligavam algumas delas. A segunda fase, já durante a ocupação romana, teria consistido na abertura das 5 grandes banheiras retangulares, sendo sugerida a possibilidade de existir um muro no bordo ocidental da rocha, pelo menos no setor que medeia entre os 2 conjuntos de tanques. A terceira e última fase corresponderia à escavação dos patamares escalonados em redor das 2 piscinas maiores, de perímetro aproximadamente quadrado, que serviriam de alicerces para uma edícula. Tal edificação manteria o uso das 2 piscinas paralelas, mas inutilizaria a que se implanta na diagonal. O recinto sagrado do Santuário de Panoias que sobreviveu até à atualidade divide-se essencialmente em 3 grandes setores: o setentrional, que engloba o grande rochedo com os tanques maiores, o central e o meridional, sendo neste último que se situam todas as inscrições sobreviventes. Todos os 3 setores possuem cavidades escavadas na rocha com diferentes dimensões, formatos e profundidades. Qual seria a sua função? António Rodríguez Colmenero distinguiu 4 categorias de acordo com as suas características e posição relativa. A primeira, os lacos quadrata de cremação, consistem em 3 cavidades, 2 delas situadas na grande rocha das inscrições e junto das epígrafes 3 e 4, que apresentam buracos apropriados para o assentamento ou encaixe de uma grelha, que seria constituída por 2 barras longitudinais que assentavam em sulcos arredondados situados nos lados mais estreitos. Com estas 2 poderiam ser cruzadas transversalmente outras barras colocadas paralelamente para completarem a grelha.
Estas cavidades situam-se todas em recintos cultuais ao ar livre, o que faz sentido ao tratarem-se de espaços para cremação. Os seus fundos são planos. Junto desta esquadrata existem também orifícios cuja função não está esclarecida. Seriam reentrâncias para algum tipo de pequeno estandarte ou bandeira? Seriam encaixes de bases de pequenas estátuas? Serviriam para conter líquidos como parte dos rituais e sacrifícios? Os seus rebordos apresentam um sulco em todo o perímetro, que indicia a possível colocação de algum tipo de cobertura ou tampa, em metal ou em pedra, por exemplo, quando as cavidades não estavam a ser utilizadas. A segunda categoria é constituída pelos lacos quadrata receptores de líquidos situados a céu aberto. Este conjunto de pias, duas retangulares e uma circular, não apresenta encaixes para grelhas, mas possui uma cavidade circular no fundo para a recolha das últimas gotas do líquido que conteriam. Uma das retangulares encontra-se junto da inscrição número 1, situada no extremo sul do santuário, sendo que a outra, mais pequena, está implantada à esquerda dos degraus que dariam acesso à edícula do setor central do complexo. No caso do lacus circular, situado junto da inscrição greco-latina, Alfoldi sugeriu que também teria uma função de cremação, mas Colmenero discorda, indicando que os 4 buracos arredondados, situados a meia altura dentro da sua parede, serviriam para colocar uma cruzeta de ferro, usada como suporte de um recipiente móvel, contendo água sacramental para as cerimónias serápicas, quando a cavidade em si não a continha. O terceiro grupo abrange os lacos quadrata receptores para conter ofrendas incruentas ou objetos sagrados. Estão situados dentro das edículas do setor meridional e central, correspondendo assim a espaços interiores. Apresentam rebaixamentos no seu perímetro, quando o nível da rocha não permite o encaixe de uma tampa, mas não a todo o comprimento do rebordo. Nos seus 4 bordos apresentam cavidades que, segundo alguns investigadores, poderiam ter servido para encaixar pontas de ferros que funcionariam como dobradiças, sobre as quais giraria uma porta. Colmenero discorda dessa teoria, indicando que as perfurações não são suficientemente profundas e que surgem não só nos lados maiores, mas também nos menores. Sugere que serviriam para encaixe de tampas com ganchos ou argolas, sendo as cavidades utilizadas para conter objetos sagrados que tinham de ser mantidos longe da vista. A quarta e última categoria contempla os grandes lacos da Rocha dos 9 Degraus, um conjunto constituído pelas 5 grandes piscinas situadas no topo do grande rochedo setentrional e cuja função divide opiniões. As 2 banheiras mais a norte têm fundos planos, com inclinação, sendo a parte este mais funda que a oeste. Os 2 tanques paralelos ao centro apresentam no seu fundo, na parte mais oriental, 2 cavidades circulares de 10 cm de diâmetro por 6 cm de profundidade, ladeadas por 2 buracos mais pequenos de secção quadrada ou circular. Para que serviriam? A banheira oblíqua apresenta também, no seu fundo, uma cavidade retangular com 50 cm de comprimento por 25 cm de largura e 8 cm de profundidade, com rebordo rebaixado para o aparente encaixe de uma tampa, à semelhança de outras cavidades visíveis neste recinto. Seria utilizada para guardar algum objeto sagrado?
Nos seus rebordos, estas banheiras apresentam canais paralelos que serviriam para encaixar tampas praticamente herméticas, talvez, segundo Colmenero, indicando uma intenção de proteger o líquido nelas contido contra a contaminação por outros procedentes do exterior. A sua dimensão permite pensar que serviriam para acomodar pessoas deitadas em posição supina, isto é, deitados de costas no seu fundo, sendo uma delas suficientemente larga para acomodar duas pessoas. Serviriam para banhos rituais, relacionados com as cerimónias mistéricas, ou para ritos de incubatio, em que os participantes dormiriam no lugar sagrado com vista a obterem revelações divinas ou curas. Rodríguez Colmenero defende que o percurso ritual realizado pelos candidatos à iniciação no Santuário de Panoias seria o inverso do sugerido por Alföldi, iniciando-se no extremo setentrional do recinto, na Grande Rocha das Escadas. Nesse rochedo teria sido edificada uma edícula, utilizando o segmento escalonado em redor de duas das piscinas como alicerce, que se tornaram assim espaço interior e não seriam utilizadas para conter líquidos, mas sim para encaixar ou sustentar objetos sagrados nas cavidades existentes no seu fundo. O rochedo possuiria uma grande cartela com uma inscrição ritual, hoje perdida, sendo que as duas banheiras exteriores serviriam para banhos rituais, sendo enchidas com água das chuvas de outono ou recolhida numa nascente próxima. Tomando como referência os mistérios de Eleusis, Colmenero sugere que a depressão quadrada seria usada para implantar uma ara sacrificial, onde seria eventualmente imolado um bácoro. Os Mistai banhar-se-iam nas duas banheiras exteriores, simulando o banho na doca do Pireu. Os participantes desceriam então um a um, definindo uma fila em direção ao setor central. O cortejo processional poderia ser encerrado pelo portador de uma urna com água sagrada. Passariam junto das rochas com podomorfos, covinhas e o serpentiforme esculturado, integrando elementos originais do santuário no ritual. O percurso culminaria com a chegada à área sacrificial, no setor meridional do santuário, detendo-se no centro da grande rocha que contém as inscrições. As vítimas dos sacrifícios cruentos seriam trazidas a partir do lado sul, realizando-se ali as imolações. Os passos específicos deste momento são desconhecidos, mas existem referências do que poderiam incluir, vindas de inscrições epigráficas como as que verificámos anteriormente, nomeadamente a menção à oferenda de animais e à sua oveta Aurília. Existem também representações de cenas sacrificiais encontradas em peças arqueológicas, como a estela bifronte de Nocelo da Pena, um baixo relevo do tríptico de Frende, assim como no machado de bronze sacrificial de Castelo de Moreira. Depois da imolação e do sacrifício, o ritual prosseguia com a cremação das vísceras, o derramamento do sangue sobre as pequenas cavidades circulares contíguas aos lacos e quadrata e a colocação do cântaro de Serapis sobre a cavidade circular. As inscrições mandadas lavrar por Calpurnio Rufino seriam então lidas, começando pela mais a sul e terminando na inscrição hoje desaparecida, onde a procissão teria o seu término.
Colmenero tomava como plausível a descrição feita por António Rodrigues de Aguiar, que referia à existência de um túnel escavado no rochedo, debaixo ou nas proximidades da inscrição em grego e latim, que desembocaria no extremo oposto do Penedo, onde em tempos existiam esculturas de podomorfos. Essa furna, que teria sido tapada por agricultores que cultivavam a terra naquele local, possuiria uma extensão de cerca de 25 metros. Colmenero integrou essa possibilidade no seu percurso ritual, sugerindo que o mesmo terminaria com os Mistai a atravessarem esse túnel, simbolizando a descida à escuridão das profundezas infernais do submundo, emergindo depois, do outro lado, virados a nascente, no reino da luz. A existência desta passagem subterrânea nunca foi confirmada e só eventuais escavações arqueológicas que venham a ser concretizadas no futuro no Santuário de Panoias poderão confirmar ou desmistificar essa possibilidade. Leituras mais recentes, como a descrita na obra Serapis nos Confins do Império, coordenada por Rogério Sousa e João Ribeiro da Silva, defendem que a tese de um percurso ritual que unificaria todos os passos do santuário não corresponderá à realidade. Assim, Panoias seria um santuário multicultural, onde diferentes cultos e rituais conviviam, desde a celebração das divindades locais ali veneradas muito antes da chegada dos romanos, até aos cultos que estes últimos trouxeram, fixando-os através de inscrições e alterações realizadas nos rochedos, com novas cavidades e espaços religiosos. As necessidades impostas pelos sacrifícios cruentos levaram à criação de um local para o abate das vítimas, de pias de incineração e de perfurações circulares para conterem o sangue. Criaram-se também banheiras para armazenamento de água, para abluções e imersões, sendo construídas edículas e talhadas cartelas epigráficas com dedicatórias e instruções cerimoniais. Contudo, este processo de romanização não terá correspondido a uma destruição ou sequer descaracterização do santuário precedente, preservando a sua dimensão natural sem roubar o protagonismo aos rochedos. A diversidade de divindades aqui cultuadas, que vão dos deuses severos, Manes e Númenes, aos Numina Lapitearum e ao mais alto deus Serapis, parece confirmar a convivência entre deuses indígenas e importados, sendo contudo Serapis aquele que presidiria a todo o santuário. Esta interpretação divide a romanização do santuário em duas fases que, no caso do Grande Rochedo, se teria manifestado, num primeiro momento, na criação das duas banheiras centrais. Depois, num segundo momento, teriam sido escavadas as duas banheiras mais a norte, com a criação de um percurso escalonado em redor das duas primeiras. Neste momento teria sido alargado o comprimento de uma das banheiras centrais e também foi talhada a banheira oblíqua. Essas duas fases também surgiriam expressas na edícula central, sendo que na primeira foram talhados gonzos na face interior da entrada, levando a porta a abrir para o interior do pequeno templo, e na segunda fase os gonzos foram passados para o exterior, sendo ali colocada uma grade. De acordo com esta teoria, na primeira fase da romanização o santuário seria essencialmente dedicado aos deuses severos, aos deuses irados e aos deuses do lugar. O centro destes cultos seria a edícula implantada no rochedo meridional, sendo as pias existentes no seu interior utilizadas como cofres para guardarem objetos específicos, de acordo com os respectivos tamanhos e formatos. As próprias inscrições e tinas incineradoras aqui situadas sugerem que aqui eram cultuados os vários deuses, tanto os locais como os infernais. As modificações operadas na segunda fase estariam relacionadas com a reconversão do espaço num templo de Serapis por ordem de Calpurnio Rufino, o que também teria sido acompanhado da introdução de novos rituais no Grande Rochedo, nomeadamente a criação de uma cripta para a celebração dos mistérios serápicos.
A edícula que foi edificada no rochedo central terá passado a ser o templo principal, dada a sua posição mais elevada, notando-se maior cuidado na preparação dos alicerces desta, hoje totalmente desaparecida, quando comparada com a que existia no rochedo meridional. No seu interior existem duas cavidades de fino talhe que serviriam para guardar objetos ou imagens ligadas ao culto das divindades veneradas em Panoias. Análises anteriores deste santuário indicavam que também o grande rochedo setentrional teria albergado uma edícula em pedra, cujos alicerces seriam situados sobre os degraus talhados no rochedo, formando uma planta quadrangular. Esta leitura mais recente descarta essa possibilidade, já que o escalonamento tem uma função de circulação, enquanto escadaria, e não de correção do desnível da rocha para assentamento das fundações de um edifício. Adicionalmente, a banheira central, que foi ampliada até os limites do quadrado, obliterando um dos degraus, e a banheira oblíqua impediriam o assentamento devido de uma estrutura mais sólida e definitiva. Se tal edícula existiu, seria provavelmente uma estrutura de caráter não permanente, um edifício desmontável como uma tenda. As perfurações circulares que existem no fundo de cada uma das banheiras centrais poderiam, assim, servir para encaixar postes de sustentação de uma estrutura amovível. Conforme podemos constatar, este local tem gerado diversas opiniões relativamente à forma como era utilizado enquanto espaço de culto, refletindo as mudanças na própria abordagem histórica e a evolução do entendimento das evidências por parte dos investigadores. Envolvidos mais de 3 séculos desde que as primeiras recolhas de informação sobre o Santuário de Panoias foram realizadas, temos de agradecer o trabalho dos pioneiros que, independentemente de alguns erros e omissões, salvaguardaram informação que de outro modo se teria perdido para sempre, como as descrições dos rochedos e da inscrição hoje desaparecidos. Quantos outros elementos deste fascinante local histórico e arqueológico terão sido perdidos nos séculos que precederam os relatos dos redatores da Câmara de Vila Real e do reitor de Valnogueiras, fruto das agressões do tempo, da incúria e da ignorância? O conhecimento adquirido desde o início do século XVIII cresceu substancialmente graças ao esforço de diversos curiosos e investigadores que visitaram Panoias e ali recolheram pistas fundamentais para uma melhor compreensão do significado deste enigma talhado nas rochas. As várias concepções, conclusões e teorias são edificantes, mas continua a faltar um passo fundamental para esclarecer, quem sabe de forma cabal e definitiva, os mistérios do Santuário de Panoias, uma escavação arqueológica. Como explicar que um dos locais mais notáveis e relevantes do património histórico de Portugal, internacionalmente reconhecido e classificado como Monumento Nacional desde 1910, continua à espera que alguma entidade tome a iniciativa de promover a sua investigação arqueológica aprofundada? Quantos mais segredos terá Panoias para nos revelar? Que novos dados poderá trazer relativamente aos povos indígenas que habitaram este território e que continuam envoltos na bruma da dúvida? Existirão mais evidências sobre a origem e identidade de Caio Calpurnio Rufino, o patrocinador da reformulação deste santuário? Conseguiremos algum dia saber de que rituais este espaço era palco? Estas e todas as outras perguntas em torno deste santuário rupestre são convites à contínua investigação, exploração e descoberta. Os próximos capítulos esperam por quem vier para os escrever. Muito obrigado por ter vindo conosco à Descoberta de Portugal. Se gostou do vídeo, por favor clique em gosto e subscreva o canal para acompanhar as nossas novidades.